E meus amigos, é oficial, MXRF11 está sendo negociado abaixo dos seus R$ 9. Lembrando que foram pouquíssimas vezes que a gente viu esse fundo imobiliário aqui abaixo dos seus R$ 9. Mas vocês entenderam, né? Cara, isso aqui é simplesmente inacreditável. E o porquê que eu falo isso? Historicamente falando, toda vez que o MXRF11 chega a bater o seu valor na casa de 8,80, 8,90, ele começa a subir logo depois. Mas o que acontece? Hoje está favorável para os fundos imobiliários e o MXRF11 no geral? Não. Só que é aí que começa a grande pergunta dos investidores que querem levar o fundo imobiliário a longo prazo, que é do quê? Agora, não seria o melhor momento para a gente estar comprando ele? Porque, cara, não é interessante você comprar um fundo muito caro, muito acima do seu valor patrimonial. O sempre ideal é que você faça o quê? Compre o fundo ali próximo do seu valor patrimonial, de preferência abaixo dele. E é nesse caso que nós estamos falando, dele, do MXRF11. Só que se você quer saber se vale a pena ou não você comprar ele e quais suas perspectivas a curto e longo prazo do fundo, fica aqui nesse vídeo que ele é especialmente para você. Só que, cara, como é de prática, a gente já vai pedir aqui para vocês se inscrevam no canal, que é literalmente de graça, e também você vai comentar quantas cotas que vocês têm do MXRF11 e o seu preço médio, porque é muito importante. Que eu quero ver aqui quem tem o preço médio mais baixo, tá? Já vou falando, o meu ali tá na casa de 9,80. Não consegui ainda baixar pro preço que tá hoje, tá? Porque tenho várias cotas deles. Mas calma que aos pouquinhos nós vai abaixando aqui, tá, meus amigos? Mas vamos lá. O que a gente vai ver aqui logo no começo? Hoje ele tá custando cerca de R$ 9 ali, cerca de 8,96, abaixo dos 9. Só que, recentemente, ele já chegou nesse valor. Quando a gente vê aqui, ó, em dezembro, ele chegou a bater um valor de 8,86. E logo em seguida ele pegou, disparou, subindo ali quase que 7%, voltando para cima dos seus R$ 9. Só que, além disso, não foi esse o único momento que ele foi negociado abaixo dos seus R$ 9. Nos seus últimos 5 anos, em 2022, ele quase foi, ficou ali por apenas algumas horas abaixo de R$ 9, mas já voltou a subir. E na época da pandemia que ele também foi negociado. Mas aí é um caso à parte. Então o que acontece? Historicamente falando, toda vez que o MXRF11 bate na casa dos seus 8,80, 8,50, ele começa a subir logo em sequência. Então o que acontece? Por mais que hoje não seja tão atrativo a gente investir em fundo imobiliário, porque, cara, a Selic está batendo mais de 13%, compensa você investir em um fundo imobiliário pagando ali 15, 16% de dividendo yield, sendo que a Selic está batendo 13%? É claro que não, você vai optar pela Selic. Só que quem está investindo a longo prazo, agora é o momento mais interessante. Porque quando a gente vê historicamente o que o MXRF11, ele já chegou vários momentos custarem acima de 10, 11, 12, 13, 14 reais. Agora você fala, cara, isso daqui em 2019 custando 14 reais por cota. É interessante você comprar ele hoje abaixo dos 9 ou é interessante você comprar ele acima dos 14 reais? É claro, quanto mais barato você comprar, maior vai ser o seu dividendo yield on cost, que é o dividendo não que você vai estar pegando no site, mas sim um dividendo sobre o preço que você pagou pela cota. Isso daqui é extremamente importante você saber. Fora isso, quanto mais barato você comprar um fundo, maior vai ser o que? A sua margem de segurança. Como assim margem de segurança, deve estar se perguntando? Como o fundo ele já caiu muito, a tendência é que o seu preço se estabilize, ou então que ele caia menos ainda do que nas próximas quedas. Por mais que tenha um aumento do Selic ali, ou que aconteça algum tipo de problema, o mais provável é que ele não caia assim tanto, porque como ele já caiu muito, é mais provável que ele se estabilize nesse preço. Fora que quando a gente falamos de MXRF11, é um fundo que já tem um longo histórico, tem um longo track record, então a gente já consegue se basear nele. Por quê? Nos seus dividendos, quando a gente vem aqui, ó, cadê os dividendos do site? Aqui. A gente vai ver o quê? Que desde o seu IPO ele já pagou mais de 100% de dividendo, isso somente nos últimos 10 anos. Então, se você investiu nos últimos 10 anos R$ 100 mil nele, você já teria retornado mais de 100 mil. Então, basicamente, você teria o seu payback ali de 100% em um pouquinho menos de 10 anos, tá? Isso que está contando desde 2016. Só que nos últimos 12 meses ele pagou cerca de 13%, e no último mês vem pagando ali cerca de 1% ao mês. Só que o que acontece? Como ele é um fundo já bem antigo, bem grande, bem consolidado, o que a gente vai ver aqui? Que ele já passou em momentos que teve impeachment no Brasil, em momentos que já teve vários circuit break, em momentos que a gente teve uma pandemia global, e mesmo assim, apesar de tudo,
ele continuou pagando dividendo. Então é um fundo imobiliário que mostra uma resiliência aqui pra gente muito grande. Porque ele já passou por muita coisa. É muito diferente quando o fundo está nascendo ali. A gente não sabe como que vai ser o fundo quando a Selic bater 14, 15%, que nem já aconteceu aqui no Brasil no passado. A gente não sabe como o fundo vai se comportar quando a Selic cair para 2, 3%, como já aconteceu. Só que no caso do MXRF11, ele já passou por tudo isso. Então a gestão ali, querendo ou não, acaba tendo um voto de confiança muito maior do que esses fundos imobiliários que estão nascendo. Então, por mais que o outro fundo ali seja mais interessante nesse exato momento, o MXRF11 ele acaba tendo uma vantagem muito grande em relação a eles por conta disso. Cara, ele tem um histórico, ele já passou por muita coisa. Ele não é iniciante nesse mercado que ele está jogando. Ele já sabe muito bem como que funciona em momentos de alta da Selic, em momentos de queda da Selic. Então, quando o fundo já passou por tudo isso, ele sabe o que está fazendo. É claro que a gente não pode levar em consideração que o resultado passado vai ser resultado futuro, só que a tendência que a gente consegue perceber é do quê? Que ele venha se ser estabilizado, que ele tenha um dividendo yield mais estabilizado, que ele não faça loucuras em cima dos seus CRIs, como outros fundos imobiliários que a gente já viu aí, como no caso do TORD, como no caso do HCTR. Todos esses fundos no começo eram muito melhor do que o MXRF11, só que no longo prazo mostrou que eles não eram consistentes, de que um cedo ou tarde iria dar ruim. E adivinha, deu ruim. Tem fundo aí caindo mais de 85%, 90% do seu valor. Então isso muito provavelmente não aconteça no MXRF11. Nada é impossível. Só que hoje seria ali um caso, cara, o Brasil inteiro dá muito errado e mesmo assim ainda não conseguiria ter uma queda de 90% no MXRF11. Por conta, tem vários CRIs, todos bem ali classificados com rates altos, e também com garantias. Porque, cara, sinceramente, quando você vai emprestar dinheiro até ali pro vizinho ali da esquina, meus amigos, você tem que querer cobrar alguma coisa, além dos juros. Você vai pegar ali a TV dele emprestada, meus amigos. Nem que ele não devolva o seu dinheiro, você já vai ficar pelo menos com a TV. Pode ser que você fique no prejuízo? Pode ser, mas no 0 a 0 você não fica. Então, isso é uma lição que esses CRIs, que os fundos imobiliários de CRIs teriam que aprender. Só que no caso do MXRF11, a curto prazo, o que a gente vai acabar observando? Que a maior parte do seu resultado está atrelado ao IPCA e INCC. E o que acontece? Conforme a Selic começa a subir, o IPCA força a descer. Então, a curto prazo, é muito provável que os seus dividendos se mantenham estáveis, da casa dos seus 8 a 10 centavos. Só que, no longo prazo, como já é o fundo bem consolidado, sabe lidar com essas altas da Selic conforme o setor macroeconômico do Brasil começa a mudar, ele pode começar a mudar essa parte de CDI deles, que está em apenas 14%, começar a colocar mais CRIs atrelado ao CDI. Se ele começar a observar que a Selic não vai cair assim a tão curto prazo, ele começaria meio que migrar. Então, a curto prazo, o que a gente vai esperar do MXRF11? Um preço ali um pouco mais morno, mais estável ali, muito provavelmente vai ficar na casa dos seus 9, 10 reais o seu preço. Um dividendo também um pouco mais morno, porque como ele está atrelado muito ao IPCA, o mais provável seria que ele começasse a subir quando a Selic começar a cair. Então é isso que a gente espera do MXRF11. Mas eu quero saber aqui de você, o que você espera dele